Uma das boas coisas que nós aprendemos durante esse período de pandemia é usar as ferramentas digitais, né? Isso são coisas que elas não devem jamais terminar. Por quê? Porque elas são ferramentas que elas nunca mais elas deixarão de existir. Para você ter uma ideia, o dono do Zoom, que é o aplicativo que a gente mais usa, o valor do Zoom, na época que ele lançou, naquela época, era $1 bilhão. Hoje já ofereceram para ele $5 bilhões e ele não vendeu. Porque o aplicativo que ele lançou pegou um nível de valor incalculável com a pandemia. Agora, essa ideia de eu não podia ter dado para um crente, de ter criado um aplicativo de comunicação virtual. Você veja como o mundo hoje ele se tornou virtual. E isso é algo que nós vamos usar sempre, né? Amanhã, 10 horas da manhã, eu tenho reunião com todos os pastores da igreja. Eles não vão precisar se deslocar das suas cidades para estarem aqui. Nós entraremos via Zoom e ali nós vamos ter uma reunião junto, né? Para a gente poder compartilhar e conversar como é que foi o final de semana, como é que foi a igreja, como é que está indo as coisas, né? E assim, eu quero dar uma notícia boa para vocês, porque esse mundo está tão cheio de notícia ruim, né? E assim, aqui em Santa Catarina, eu estava dando uma olhada agora, a igreja, eu não estou enganado, ela foi liberada para funcionar na terça-feira, se eu não estou enganado, né? Foi na terça-feira que foi liberado. Sabe, o último óbito que houve por causa do Covid-19 foi quinta. Está valendo agora. Hoje é domingo. Não morreu ninguém. Vamos aplaudir o Senhor. Agora, ali no grupo de conselho de pastores, nós temos um grupo de pastores que nós temos 24 horas de oração. De igrejas inteiras orando, pelo Estado e pelo Brasil. Você vê o que é o poder da oração? Quando a gente ora, você corre um grande risco de Deus te ouvir. A oração é uma das coisas mais fantásticas que a gente tem na nossa mão. A oração a Deus, a busca a Deus, a intercessão diante de Deus, é uma das coisas mais extraordinárias que eu já vi na minha vida. E eu quero ler com vocês João capítulo 6, né? Eu estou com a minha Bíblia manual hoje, que eu me deu saudade de usar a Bíblia. Essa Bíblia que eu tenho, ela é toda marcada, né? Ela é toda marcada. No tempo que eu lia ela, eu lia, conectava versículos. Eu decidi pregar com ela hoje com vocês, tá? Me deu saudade da Bíblia de papel. Versículo 1 do capítulo 6 do Evangelho de João, diz assim: Depois disso partiu Jesus para outra banda do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa e a festa dos judeus estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de dizer. Se você vai no outro texto, nos outros contextos dos evangelhos sinópticos, que a gente chama, que conta a mesma história, né? De forma diferente, às vezes um omite uma coisa, outro omite outra. Eu prefiro ler esse, porque esse fala da quantidade de peixe e que era um garoto que tinha esses peixes. Eu prefiro o texto de João, né? Mas se tu pegar os outros textos, eles relatam a mesma história, porém omitem o garoto.
omitem que o guri estava ali presente. Só diz que havia 5 pães e 2 peixes, né? E aqui eu vejo uma coisa tão interessante. Jesus se dirige aos discípulos e diz o seguinte: há uma necessidade. E aí o texto de Mateus, tem um detalhe que aqui, por exemplo, não tem. Lá no texto de Mateus, ele diz que aquelas pessoas já estavam ouvindo Jesus há 3 dias. Sabe o que é 3 dias ouvindo Jesus? Olha, tu imagina só, eu cativar um grupo de pessoas me escutarem, né? Isso aqui quebra a teoria de 25 e de 30 minutos de pregação. Porque esses caras estavam 3 dias ouvindo Jesus. Veja quanta sede e quanta fome de ouvirem a palavra estavam essas pessoas. Como essas pessoas desejavam e almejavam receber a palavra. E hoje você olha no mundo todo, há uma sede hoje de palavra. Há uma sede de direcionamento. Jesus chega e diz para os discípulos: escuta, gente, nós vamos precisar resolver o problema desse pessoal. O texto de Mateus diz que Jesus já sabia o que ele iria fazer, mas ele fez aquilo ali para provar os seus discípulos. Então, muitas vezes Deus, Ele trabalha com o nosso coração, Ele trabalha com a minha e com a tua vida. Ele trabalha através das circunstâncias e através das situações. Muitas vezes o Senhor, Ele quer tirar de dentro de nós e extrair, através das circunstâncias, se realmente eu aprendi aquilo que Ele queria me ensinar. Se realmente eu aprendi aquilo que Ele queria me ministrar. Então, quando Ele desafiou os discípulos a resolverem o problema das pessoas, Ele lançou um desafio, em primeiro lugar, no campo humano, impossível de resolver. Diga: milagre é tudo aquilo que eu não consigo resolver. E Jesus lançou exatamente esse desafio para eles. Vamos resolver o problema dessa gente. Essa gente está nos ouvindo, está nos escutando. Eles estão buscando algo em mim. Eles me escutaram 3 dias. E eles estão com fome. Nós não podemos mandar eles embora, né? Porque eles vão desfalecer no caminho. E aqui eu vejo alguém muito especial chamado Jesus, que Ele não apenas se preocupa com o homem espiritual, mas Ele se preocupa com o homem integral. Porque Ele se preocupasse apenas com o homem espiritual, Ele disse: bem, eu já preguei para eles, eu já lancei a palavra para eles, agora eles que vão embora. Foi o que os discípulos sugeriram a Ele. Manda e cada um se vira por si. Veja como isso é importante. Muitas vezes eu e você estamos diante de desafios humanos que eu e você não conseguimos resolver. Mas não é que Ele não tenha solução. É apenas o Espírito de Deus querendo treinar eu e você a viver uma fé real e evidente.
Você quer viver um milagre na sua vida? Levante sua mão. Agora, quem quer viver um milagre, dá um amém pentecostal. Amém. Aleluia. A máscara não vai te impedir de dizer amém. Então diga amém. Diga, eu quero viver um milagre. Então o milagre, Deus vai te levar numa condição em que humanamente você não vai conseguir resolver. E eu acho, e isso é uma das maiores compreensões que eu e você precisamos ter para virar a chave do milagre na nossa vida. O que eu posso fazer diante de tal situação? Eu não posso fazer nada. Então eu preciso de uma intervenção divina. Eu já estou perdido mesmo, né? Eu não vou conseguir mudar essa história mesmo. Então, às vezes a circunstância que Deus permite que eu e tu passamos, ela tem um propósito. É Ele trazer revelação para nós. É Ele nos ensinar a agir no campo do sobrenatural. É agir num campo que para você é novo, que para você ele é novidade. E o que mais eu e tu estamos deixando de viver é no campo do sobrenatural. O que mais eu e você, assim, eu digo, dentro da pandemia que o mundo todo hoje vive, eu vejo que Deus quer algo de mim e de você. E parece que eu e tu não se acordamos ainda para isso. Em Deus dizer, e aí? E agora? Vocês vão crer no sobrenatural? Ou vocês não vão crer no sobrenatural? Eu sou muito, assim, desleixado em certas coisas. Quem sabe, para mim, aplica-se bem aquela adágio popular, o super sincero. Quando as pessoas chegaram para mim e disseram, como é que vão pagar os aluguéis? Como é que vão negociar os aluguéis? Como é que vai ser agora para pagar as coisas? Não tem mais culto. Não tem mais nada acontecendo. Eu disse que imploda tudo. Imploda tudo. Porque se não é de Deus, amém. Aí implode tudo, não é de Deus. Nós estamos resolvidos com a vida. É importante os nossos irmãos, só para orientar vocês, tá? Que estão cuidando das portas, deixar todas as portas abertas, tá? Isso é obrigatoriedade, tá? Todas as portas elas têm que estarem abertas. Ou seja, tem um momento em que nós somos desafiados por Deus a viver acima do natural, acima daquilo que é normal. É um momento em que eu e você não vamos solucionar o problema. É um momento que nem aqui Jesus perguntou, vamos resolver. E um dos discípulos disse, olha, nem com 200 denários nós vamos conseguir resolver isso. Aqui, Jesus não estava perguntando com quanto se resolvia. Ele disse, vamos resolver. Ele não estava perguntando de quanto de dinheiro era preciso. É a mesma coisa eu chegar para você e dizer o seguinte, nós vamos comprar essa quadra aqui, porque Deus falou comigo que nós vamos comprar quadra. Posso ouvir um amém de vocês? Aí você vai dizer, com quanto? Aonde está o dinheiro? Eu não posso dizer onde está o dinheiro. Eu posso dizer que Deus falou comigo. Se você entender isso, você vai começar a deixar a chave do milagre
começar a ser girado dentro da sua vida. Nós temos que começar a crer no Deus sobrenatural. Nós temos que parar de agir no campo da naturalidade. Chega! Aleluia! Eu creio no eterno Deus sobrenatural. Eu quero viver esse sobrenatural. Eu quero que Ele haja na tua vida, na minha vida, na vida das pessoas que entrarem aqui dentro, no sobrenatural. Eu creio no sobrenatural. O Ademar entrou ali agora para mim. Ele falou para mim, disse: bispo, deixa eu contar um negócio para o senhor. A gente está com quase tudo na igreja organizado. A gente está com quase tudo na igreja pago. Eu disse: poxa, que legal. Você está me dando uma boa notícia. Eu fico feliz com isso. Mas de onde está vindo o dinheiro? É o sobrenatural. É o sobrenatural que está agindo. Deixa eu dizer, você não precisa perguntar de onde que vem. Eu sei a fonte que vem. O eterno Deus Todo-Poderoso virá sobre a sua vida. Um dia chegou o pastor Nabi para mim e disse: eu fiquei desempregado. Eu disse: mas tu não ficou sem patrão. O teu patrão é Deus. O meu chefe é Deus. A minha provisão é Deus. A provisão para a tua vida é Deus. E aí, ele perguntou: alguém tem alguma coisa aí? Eu amo isso, porque isso sempre o sobrenatural, diga o sobrenatural começa com o natural. Porque o sobrenatural para acontecer, o Lucas me compartilhou essa semana, que ele veio comigo do sítio, que ele estava dormindo, e ele ouviu 3 horas da manhã, alguém, quando ele foi dormir, chegar e chamar ele: Lucas Paiva Ramos, eu quero falar contigo. E é interessante que hoje eu recebi uma palavra profética de uma mulher de Porto Alegre, em que fala do meu filho Lucas, e fala do que ele defende. E ela disse: eu vou trazer uma música para o Avivar. E ela falou: Flori, Deus mandou te dizer, vai fechar a igreja nos Estados Unidos, e eles vão entregar a chave para vocês, vocês vão crescer no mundo todo. Posso ouvir um glória de Deus? Agora como? Eu não sei. Porque isso é sobrenatural. Ele chega, mas dizia isso, versículo 6, dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu: 200 dinheiro de pão não lhes bastarão, mas para cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? Diga: 5 pães de cevadas, 2 peixinhos. Preste atenção. Diga: 5. É o número da graça na Bíblia. Lembra-se quando José chamou Benjamim e chamou todos os seus irmãos para jantarem com ele. Ele colocou 5 porções maiores para Benjamim, era um símbolo da graça. Com mais 2, os 7, plenitude divina. Posso ouvir um amém de vocês? Ou seja, havia alguém ali que não precisava de muito, ele tinha um pouco. Eu quero te fazer uma pergunta hoje:
Você que me assiste no YouTube, na televisão, você que me assiste aqui na live, eu quero perguntar, não com quanto, mas o que você tem. Qual é o tamanho da sua fé? Vamos começar com o pouco de fé que Deus te deu. Há muita gente acreditando no diabo, acreditando que não tem fé. Mas a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, que Deus compartilhou com cada um de vocês um pouco de fé. Cada um de vocês, quer tu queira ou não, porque eu acredito na Bíblia, eu acredito na palavra, ele disse que você tem um pouco de fé, então você tem um pouco de fé, e Deus quer que você compartilhe com ele esse pouco de fé. Agora, quando tu pega essa graça, que tu entende essa graça, ela começa a girar a tua vida. Porque graça, gente, ela atua na minha vida, é quando eu não posso. Paulo disse, a minha graça te basta. Né? Ele disse, eu orei a Deus a respeito de um espinho na carne que eu tinha, e orei 3 vezes para Deus tirar. Na terceira vez Deus falou comigo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa em tua fraqueza. Há momentos, amados, que não adianta. Não é o teu esforço que vai resolver. Não é o teu suor que vai resolver. Não é a tua lábia que vai resolver. Não é a tua maneira de se comunicar que vai resolver. Não é a sua maneira intelectual que vai resolver. É o Espírito de Deus, através da graça bendita dele, que vai agir rasgando sobre a sua vida. Ele vai te levar em uma condição em que você vai ter que acreditar na provisão dele. Tu vai acreditar que Deus vai lembrar alguém, que Deus vai despertar alguém, que Deus vai despertar o coração de alguém. E ali havia alguém que o coração dele estava em Deus, estava no Senhor. E ele disse, não tem problema, eu reparto o pouco que eu tenho. Diga o pouco que eu tenho. Diga o pouco que eu tenho. Vai ter resultado, dependendo da mão de quem eu coloco. Ele colocou na mão do Senhor. Aleluia. Tu tem medo? Eu quero dizer para você que eu não tenho medo de perder nada na minha vida. Mas eu não tenho medo, se eu tivesse esse medo, eu acho que eu enlouqueceria. Eu não tenho medo de perder as coisas. Porque eu descobri uma coisa, é que eu não sou dono de nada. Deus é dono de tudo. Posso ouvir um amém? Então você não vai perder nada, porque Deus é dono de tudo. Aparentemente esse garoto ia perder tudo, mas ele disse, eu não sou dono de nada, eu vou entregar na mão do Senhor. Martin Luther King disse, tudo aquilo que eu segurei na minha mão, vazaram pelo meio dos meus dedos, e tudo aquilo que eu entreguei na mão de Deus, ele se multiplicou maravilhosamente. Então eu quero te dizer, há um Deus de multiplicação, e Deus pegou aquele pão, levantou para Deus. Isso muda tudo. Quando aquilo foi levantado, aquele pão, aqueles 2 peixes, era pão de cevada, ou seja, era algo que realmente as pessoas, era o pão do pobre, tá? O pão de cevada era o pão do pobre, e os peixinhos, imagina, eram pequenos. Tu pode ter o pão do pobre, tu pode ter 2 peixinhos, mas na mão de Jesus,
vai virar um poder de multiplicação. Vai virar um poder miraculoso, vai virar algo que você jamais esperava na tua vida. Digo para você uma coisa, as grandes ofertas relatadas na Bíblia, tem as ofertas grandes que foram dadas, sim, tem, mas as ofertas que impressionaram Jesus foram as pequenas, foram quando as pessoas não tinham, e elas passaram a dividir o que tinham. Foram essas que Jesus disse, aonde esse evangelho for pregado, isso vai ser contado que você fez. Jesus já sabia que um dia ia ser pregado. Eu quero dizer a você, há um manto de milagre para envolver a sua vida, há um manto do sobrenatural para acontecer na sua vida. Você acredita que tu pode orar agora, e Deus ouvir a sua oração, Deus escutar o seu clamor, Deus interferir em favor de você? Eu creio nisso, com todas as minhas forças. E ele levantou, ele pegou e disse Jesus, mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Diga, assentaram-se. Eu acho que não tem período pior de você ter ansiedade do que esse. É verdade ou não é? Parece que tudo está preparado para eu e você ter ansiedade. Parece que tudo está preparado para isso. Por que Jesus mandou eles assentar? Porque eles iriam descansar. Tu sabe o que falta muitas vezes eu e você? É descanso no Senhor. É descansar depois que eu entreguei para Deus, eu não ir lá e tomar dele de volta. Não, eu entreguei, eu não vou lá correr e tomar para mim de volta. Eu vou me assentar, como ele mandou. Agora se assente de 50 em 50. Quando tu faz o que Jesus quer, Ele te dá estratégias. Ele te dá sabedoria de organização. Tu sabe qual é a maior doença das empresas hoje? São a organização. Tu sabe como que Deus trabalha? Deus trabalhou sempre pela organização. Quem lembra da Torre de Babel aqui? Eles tinham unidade, e eles falavam uma linguagem só, e aquilo começou a crescer. Como é que Deus destruiu aquela torre? Confundiu as linguagens. Quando você entende isso, que você entra no plano de Deus, diz, não Senhor, eu vou me assentar, eu vou me organizar, eu vou colocar a minha vida no descanso, em modo offline, e vou esperar o que o Senhor vai fazer, eu vou esperar a tua ação, eu vou esperar o Senhor agir, eu não vou botar o dedo nisso, mas o Senhor vai agir por mim, porque o Senhor é por mim, quem será contra mim? Ele vai agir a teu favor, no teu descanso. Eu gosto muito de uma frase do príncipe, que ele diz, enquanto você trabalha, Deus descansa, quando você descansa, Deus trabalha. Então eu tenho certeza de uma coisa, Deus está trabalhando no mundo de hoje. Se você me perguntar, Flori, o que será da igreja depois de tudo isso, eu vou te dizer honestamente, eu não sei. O que vai ser o futuro do Brasil depois de tudo isso, eu vou te dizer certamente, eu não sei. O que vai ser do mundo depois de toda essa pandemia, eu vou te dizer também, eu não sei. E tu me perguntou, e Deus? Eu disse, isso eu sei.
Deus é soberano sobre os céus e a terra, e Ele rege as nações segundo o seu querer. Então eu prefiro estar conectado com o Espírito de Deus, e saber e ouvir, fazer como Abacuque: me colocarei na sua torre de vigia, e escutarei o que o meu Senhor falar comigo. Agora, uma coisa eu tenho certeza: essa pandemia que nós estamos vivendo, ela antecede a volta de Cristo. Posso eu estar falando a maior besteira aqui nessa noite, mas saiu essa pandemia, vai começar a haver uma colheita de alma, uma colheita de almas, uma colheita de vidas, uma colheita de famílias. 5 pãezinhos vão começar a se multiplicar em multidão de pão, um pãozinho vai começar a se virar 1000 pão, um peixinho vai virar 1000 peixinhos, 2 peixinhos vai virar 2000 peixinhos. Tu vai começar a ver Deus agir, a graça de Deus agir sobre a humanidade, e vai haver uma colheita miraculosa de alma tal qual nunca houve na humanidade. E pessoas serão salvas, e pessoas serão transformadas. E depois disso, o Senhor vai arrebatar a igreja. Porque nós vamos viver o tempo de Deus. Nós vamos viver um tempo de grande bonança depois desses dias. Nós vamos viver um tempo em que a palavra as pessoas terão sede da palavra, as pessoas terão sede de escutar a palavra. E hoje é o melhor momento de você falar palavra, de você ensinar a palavra, você ensinar as pessoas a acreditarem em Deus, ensinarem que isso está na Bíblia, que isso está na palavra, que essas coisas poderiam sim acontecer, e que hoje é o dia em que Deus vai pegar os teus 5 pãozinhos, e vai fazer um milagre, vai fazer a transformação, vai te dar a organização, vai te dar a logística, vai te dar a distribuição, vai fazer coisas da sua vida que jamais você esperava que isso poderia acontecer. Então eu quero que, profeticamente, que essa palavra entre no seu coração. Eu quero que profeticamente a palavra de Deus entre na sua vida. A palavra da graça de Deus entre na sua alma. E você comece a operar em modo sobrenatural a partir de hoje. Você comece a agir, dizer: Deus, eu quero ver o teu poder agir em mim, eu quero ver o teu poder agir no meu coração, eu quero sentir a tua unção agir sobre a minha vida, eu quero sentir a sua graça agir sobre a minha alma. Eu não quero viver seco, eu não quero viver na sequidão, eu quero uma unção nova, eu quero uma renovação, eu quero uma nova unção para pregar, eu quero uma nova unção para proclamar. E eu dou graças a Deus por estar passando pelo tempo que eu estou passando. Porque uma coisa é certa: Deus preparou esse tempo. E se Ele preparou, é porque Ele tem milagres pela frente. E nós vamos viver esses milagres. Nós vamos viver milagres em cima de milagres. Tu crê no milagre? Eu quero orar por tua vida agora. Eu quero orar por você que vai trazer a sua oferta, para você que está me assistindo, que vai fazer a transferência bancária, que vai abençoar a obra de Deus. É o melhor tempo de você ofertar, é hoje. Não vai ser o dia que você tem na bonança. Não, a bonança vai ser consequência do tempo em que você esteve apertado, mas você ouviu a voz do Todo-Poderoso e você começou a viver milagres na sua vida. Meu Deus, por natureza eu sou estudioso. Eu me lembro, no início do ano, né, a gente ouvia os experts em bolsa de valores
eu fiz alguns cursos online, e eles diziam, cara, aplique na bolsa, porque vai dar muito, mas muito dinheiro. De 1.000 a 1 milhão. Agora, sexta-feira, a bolsa fechou com 10% de queda. Eu dizia, a bolsa vai ir a 125 mil. E a bolsa caiu. Eu fiquei impressionado. E se eu tivesse confiado neles? Mas você sabe qual é a sensação que o Espírito colocou no meu coração? Arranca tudo que tu colocou lá e deixa guardado. Eu arranquei tudo que eu botei lá e deixei guardado. Uma sensação, uma inquietação em mim. Deixei guardado. Aí eu olhava para as ações que eu tinha. Pô, elas tinham tido um up. Hoje eu olho para as ações que eu tinha. Eu teria derretido tudo aquele pouco dinheiro que Deus tinha me dado. Confie no homem para te ver. Confie em conselhos de homens para te ver. Confie no poder do homem para você ver. O melhor economista é o Espírito Santo. O melhor médico é Deus. A melhor maneira de você crescer é entregar tudo nas mãos de Deus e deixar Ele agir na tua vida. Deixar Ele ser o Senhor das tuas coisas. Deixar Ele ser o Senhor dos teus negócios. E deixar Ele encher você de uma revelação sobrenatural. Eu quero te fazer uma pergunta hoje. Tu sente que Deus é capaz de multiplicar o que tu tem ou não sente? Levante sua mão bem alto, se tu crê nisso. Eu estou pregando para crente hoje. Crente que crê na multiplicação de Deus. Deus nunca começou nada grande. Deus começou primeiro com Noé, somente Noé. Começou com Adão, começou só com Abraão. Tudo que Deus começou com uma pessoa. Deus começou a libertação do povo de Israel com Moisés. Deus vai começar o milagre através da sua vida. E não precisa ser muito, pode ser com pouco. Ele vai agir. E você vai desfrutar da abundância dele no seu coração. Então eu quero que agora você coloque na mão de Deus todas as suas angústias, todos os seus medos e seus anseios. E eu quero orar por tua vida nesse momento. Você que vai fazer a sua oferta, vai fazer o seu dízimo, eu quero orar por você, e independente que você não vai fazer, eu quero orar por você. Quero pedir a Deus por sua vida, para que o espírito de multiplicação entre em você, e você possa viver um verdadeiro milagre de Deus nesse tempo de celeiro. Senhor, eu quero orar por cada pessoa, nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Eu quero clamar a Deus de todo o meu coração, pela graça abundante do Senhor, que está se manifestando aqui neste lugar. Deus eterno, em nome de Jesus, eu quero te pedir que a tua intervenção, que a todas as coisas que o Senhor está fazendo, seja sobre a vida deles, de maneira sobrenatural. Senhor, que eles possam viver dias de grande abundância na frente, que eles possam viver dias de grandes conquistas à sua frente. Deus eterno, eu sei e eu tenho convicção pelo teu Espírito, que Deus estará fazendo um grande avivamento sobre as nações, que haverá salvações aonde a gente menos imagina. E eu quero pedir em nome de Jesus, que o Senhor olhe para a vida de cada pessoa, para que o Senhor olhe para o coração de cada pessoa,
para que o Senhor olhe para a alma de cada pessoa, para que o Senhor olhe para os sentimentos de cada pessoa, para que o Senhor olhe para as necessidades de cada pessoa. Pai, eu sei que Tu és o meu Deus, e eu creio na intervenção sobrenatural do Senhor, e eu quero Te pedir em nome de Jesus, que o Senhor se manifeste na vida deles, que o Senhor faça milagres nas empresas deles, que o Senhor faça intervenção sobrenatural em cada vida deles. E eu quero Te fazer um pedido por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão feridos, por aqueles que estão machucados, por aqueles que estão magoados, por aqueles que precisam, Senhor, de uma intervenção sobrenatural. Eu Te peço que o Senhor abençoe a vida deles, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.